Olá, eu sou o reverendo João Antônio de Araújo, eu estou começando mais um programa Tempo com Você, uma alegria ter você como meu telespectador, você que assiste pela TV, você que está conectado em algum lugar do mundo pela internet. Eu sempre trago aqui pessoas que falam coisas extraordinárias, levam até você informação que você pode transformar em sabedoria para o seu dia a dia. Eu estou aqui com a doutora Ana Márcia, ela é pediatra, é pós-graduada em desenvolvimento comportamental, uma pessoa muito esclarecida, prometeu que voltaria aqui para a gente falar sobre esse assunto tão importante, que é sobre a questão do desenvolvimento do ser humano, e eu com muita alegria já quero começar esse bate-papo com ela e te agradeço pela sua audiência de todos os programas Tempo com Você. Doutora Ana Márcia, satisfação estar com você, eu penso que a sua estada no programa Tempo com Você só nos enriquece aqui, porque a sua inteligência é acima da média. Reverendo, é um prazer, né, repartir com você essa sublime missão de levar conhecimento, amor, proteção para as famílias e as crianças. Vamos falar um pouquinho sobre a questão, começar do começo, assim, da formação da criança. Por exemplo, a criança quando está no ventre, quando está no útero, ela já identifica a voz dos pais. Explica um pouquinho para as mamães, que às vezes existem algumas mães que acham que isso não tem significado, colocar uma música perto, conversar com uma criança, contar uma historinha. Tem algum significado isso, doutora Ana Márcia? Tem. O primeiro significado é o afetivo, né? Sim. É a ligação da mãe com o seu bebê, do pai, né, do seu esposo com o seu bebê. Então, esse laço afetivo que já começa a se formar aí desde o útero. E o cérebro é um dos órgãos que mais precocemente se forma. Com 24 semanas, o cérebro está completo. Olha só. Com todos os giros, sulcos, anatomicamente ele já está completo. Mas ele está desorganizado, a gente chama, sabe? Os neurônios são muitos neurônios, inclusive até mais neurônios do que no primeiro ano de vida. Porque quando o bebê nasce, ocorre uma coisa que a gente chama de morte celular programada, que é apoptose. Então, metade dos neurônios que se formaram durante a gravidez, eles morrem porque eles não eram bons, não foram bem formados, não se conectaram direito uns aos outros, não se tinham ramificações boas. Então, a natureza seleciona os melhores, despreza os que não têm função. E eles não vão fazer falta? Eles não vão fazer falta. A natureza concentra nos melhores para aperfeiçoá-los, para especializá-los. Isso continua no decorrer da vida, doutor? Isso continua no decorrer da vida toda, mas em bem menor porcentagem, né? Digamos assim. Na criança é onde isso ocorre intensamente, principalmente nos primeiros anos de vida. Por isso que você pode mudar a trajetória de uma criança com estimulação precoce, com tudo isso, com afetividade, com estímulo, vários tipos de estímulo, você pode mudar a trajetória de uma criança. Que coisa maravilhosa. Esse entendimento que Deus deu para a medicina, que a senhora domina, na verdade, há uma responsabilidade tão grande na gente de formar os indivíduos, né, doutora? Se a gente deixar, a gente conversava em off aqui, se a gente não formar o sujeito que a gente quer que aquela criança seja, vamos dizer assim, acontece coisas que a gente nunca espera, né? Por exemplo, não precisa ninguém formar o mal, ela já cria isso, já nasce com ela, né? Às vezes a gente vê uma criança, por exemplo, uma criança beliscar a outra, uma criança, de certa forma, o mal parece que ele está ali sempre aflorado na pessoa. Como é que é isso? A criança é como uma argila mesmo, acho que é como nós na mão de Deus, né? Com certeza. É como uma argila mesmo, então ela ainda está mole e você pode moldá-la. A criança sempre pode ser moldada. Sim. Até do ponto de vista, reverendo, de doenças. A gente pode ter um fator protetor, inclusive para doenças psiquiátricas, ou pode acordar genes
que talvez não se manifestassem. Então, o ambiente, ele pode ter um fator protetor ou desencadeador de transtornos. Na verdade, o ambiente que a criança é criada, a companhia que está ali com ela é fundamental, né, doutora? Porque ela vai ser... Porque a criança, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho. A criança não aprende muito, senão pela imitação, né? Ela imita, ela está imitando o que os outros fazem? Como é que é? São muitas teorias psicogenéticas de desenvolvimento humano. Sim. Então, mas todas elas se interligam e se complementam. Então, por exemplo, o pensador mais influente foi Piaget. Então, Piaget dizia que a criança, ela nasce com uma capacidade, né? O ser humano nasce já com as suas capacidades cognitivas, mas ela tira do meio toda a informação, todo o esquema para poder ir se desenvolvendo. Entendi. Então, ela tira do meio. Já outro pensador influente, que é Vygotsky, ele diz que o meio é um mediador. Então, que o ser humano precisa do outro como mediador para ir do ponto que ele já sabe até o ponto seguinte que ele ainda não é capaz. Então, para a gente ver como todos... Vallon é a teoria psicoafetiva. Então, Vallon dizia que a criança cresce e se desenvolve pela afetividade. Então, ela deseja, ela quer, ela ama, né? Então, isso é um impulso para ela buscar as etapas seguintes. Entendi. Então, você vê que elas se interligam. Sempre, juntando todas elas, faz um ser humano abençoado. É possível, por exemplo, uma criança que, de certa forma, recebeu informações erradas e etc. É possível uma correção? Tem uma data X que pode haver uma correção? Vi um outro material que pode estar substituindo aquele que estragou? Não sei se a senhora entendeu a pergunta. O leigo não sabe fazer pergunta. Não, pergunta super bem feita. Depende da habilidade. Então, as habilidades, elas são diferentes. Então, por exemplo, uma habilidade da linguagem, ela tem uma janela de oportunidade diferente de uma habilidade motora ou ou uma habilidade visual. Então, as habilidades são diferentes. Mas uma coisa eu digo com certeza, que sempre pode se fazer alguma coisa. Sim. Sempre tem alguma... a possibilidade de botar nos trilhos. Sim, agora sempre quanto antes melhor. Certo. Qual até a faixa etária, por exemplo, que a criança já começa a rejeitar o desconhecido, doutora? Até onde é normal e até onde não é normal? Um bebezinho recém-nascido, ele interage Todo mundo pouco. Pega, né? Interage pouco. Depois, lá pelos 2, 4 meses, o bebê começa a ter o que a gente chama de reciprocidade afetiva. Então, é aquele bebê que fica bem engraçadinho. Entendi. Olha para você. Ele está te descobrindo. Sorri socialmente. 2, 3 meses, ele sorri socialmente. Então, ele responde. Quando a gente fala que tem reciprocidade afetiva, ele responde às investidas afetivas dos cuidadores. Então, você brinca, ele sorri. Você fala, ele se oferece. Faz cara feia, ele chora. Faz cara feia, ele chora. Tem um diálogo já afetivo ali, né? Entendi. Lá pelo 6º mês, a criança já começa a interagir mais e a criança conhece muito bem as pessoas que estão em volta. Entendi. Então, é esperado da criança por volta do 6º, 7º mês que comece a estranhar os desconhecidos. Ambiente, pessoas. Isso é um mecanismo de proteção que a criança já tem que ter, né, doutora? Só que não pode ser exagero. Uma criança inconsolável, uma criança que, frente a algumas mudanças, chora muito, parece muito rígida, não aceita as mudanças, parece inflexível, é um sinal de transtorno. E o contrário também, uma criança que, numa época que era de se esperar que ela estranhasse o desconhecido, ela é passiva demais, qualquer um chega e pega, ela não é muito diferente quando a mãe ou o pai pega de um desconhecido, chegar e pegar. Também é estranho, essa troca social é estranha, Entendi. Pode ser um transtorno. Pode ser um problema, né? Pode. A gente percebe que
essa questão de criar filhos sempre é muito complexo, né? É sempre um desafio. A gente sabe que, por mais que a gente aprende, por isso que é maravilhoso, a senhora me enriquece o programa trazendo essas informações aqui. Nós vamos voltar para o segundo bloco e nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão da faixa etária de idade, vamos falar um pouquinho sobre a questão da... Nós falamos um pouquinho no programa passado sobre a questão do aleitamento materno. A senhora disse algo aqui extraordinário, que eu tenho usado aqui também nos meus sermões. A questão não é só o leite, né? Ali, que é aquele olhar, aquele contato. Eu achei isso lindo, né? Eu trago isso aqui para nossas colocações ali. Eu volto dentro de 30 segundos. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular. Tempestades, crises, são sinônimo de crescimento para quem está firme com Jesus. Tempestades, crises, momentos difíceis, quando encarado por uma pessoa fiel a Deus, é uma oportunidade de você subir de níveis na sua fé. É uma oportunidade de você alcançar níveis ainda não alcançados. Na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073. Vem aí, Conferência Não Pare 2016. Dias que Deus vai marcar sua vida. Presenças confirmadas: Pastor Glauber Mesquita, Pastor Pedro Filho, Reverendo João Antônio e louvor e adoração com a cantora Gabriela Rocha. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Dia 20 de agosto, você não pode ficar de fora. Conferência Não Pare 2016. Informações 8444-2874. Muito bom, voltamos com o programa O Tempo com Você. Estamos aqui com essa figura simpática, a doutora Ana Márcia, essa mulher de Deus, que não é somente uma médica, mas é uma sacerdotisa, uma mulher que transmite uma segurança naquilo que ela fala. Enfim, estamos conversando aqui sobre algo muito interessante, sobre essa questão do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento comportamental das pessoas. Doutora, nós falávamos no programa anterior sobre a questão da importância do aleitamento materno. E a senhora falou sobre aquela questão do contato. Fala um pouquinho mais sobre aquela questão de não só o leite, mas aquele contato, aquele olhar, né? Eu me lembro de um versículo bíblico que diz que ainda que a mamãe que amamenta esqueça, todavia não esquecerei de ti. Então isso é um assunto que muito me interessa. É interessante, você vê o amor. Deus comparou o amor dele com o amor de uma mãe que amamenta. Então realmente é aquela troca, né? Aquela troca de olhares entre o bebê, que o bebê olha diretamente para os olhos. Aliás, é a distância perfeita. Um recém-nascido enxerga de 20 a 30 centímetros. É a distância perfeita do seio aos olhos da mãe. Então, é um bebê saudável, aquele que amamenta e tem olhares breves. Às vezes não é um olhar prolongado, mas um olhar penetrante, profundo e vários olhares. Para a criança. A criança, naquele momento, a psicanálise diz que naquele momento a criança se torna um sujeito. A psicanálise fala assim. Então, ele tem um nome, ele tem uma identidade, porque a mãe olha e fica assim, como parece com o papai? Tem o nariz da vovó, tem o sorriso, né? Eu nem sorri ainda, mas tem os lábios da mamãe. Então, você constitui um sujeito ali. Então, aquele momento é tão importante para o bebê que a psicanálise diz que ele se torna um sujeito. Que coisa interessante. Na questão voltando a falar nessa importância da presença dos pais, até que idade é fundamental os pais, a presença não ser substituída nem por vó, nem por ninguém, que na verdade existe aquele adágio popular que quem é criado com vó está estragado, né? Que vó estraga, coisa parecida. Vó não, né? Vó, a gente conversa depois.
Na verdade, a gente tem esse adágio por toda parte. Até que idade, por exemplo, a presença dos pais, a presença é fundamental na formação do caráter ou no crescimento, desenvolvimento dessa criança, doutora Ana Márcia? Reverendo, é bem complexo, mas é assim. A criança precisa da mãe até 2 anos. A licença maternidade deveria ser de 2 anos, que uma criança precisa da sua mãe. As crianças que são criadas com as mães até 2 anos são diferentes. São mais resilientes, que a gente chama. São mais capazes de, numa situação de estresse, elas terem... Tem mais resistência. Elas terem comportamentos mais adequados e elas não desenvolverem transtornos. Agora, quando a gente fala de mãe, porque às vezes, né, nem sempre uma criança, às vezes a gente tem famílias que né, pode ter tido um óbito da mãe ou alguma coisa grave, assim, e a criança não tem condição de ser criada por uma mãe até 2 anos. Sim. A criança permite a substituição por uma coisa, a gente chama de cuidador. Então, pode ser, numa situação extrema dessa, um cuidador pode substituir o papel da mãe. Né? Porque para a criança ali naquele momento ele se torna... Isso começando bem cedo? Desde cedo. É muito ruim para as crianças, por exemplo, que a mãe vai trabalhar precocemente e fica com babá, que troca de babá no primeiro ano de vida, frequentemente. Entendi. Isso é ruim para o desenvolvimento infantil. Que seja uma só, pelo menos, que troque menos. Ou que vá para instituições muito precocemente. Mas, em geral, a gente fala que a criança precisa de uma figura materna até os 2 anos. Né? Para a criança é mais importante e é importante a estrutura familiar inteira após os 2 anos. Entendi. Isso é muito importante. Eu penso que esse assunto é inesgotável, um assunto importante demais, falar de gente, falar de criança principalmente. A questão de uma criança, é fácil tornar uma criança corrupta, deixar ela se corromper, se ela começar a ganhar no grito as coisas. Como é que a mãe trabalha essa situação? Por exemplo, às vezes está num lugar social e de repente a criança entra numa crise de birra para ganhar no grito alguma coisa. A senhora teria uma palavra para as mães? Como é que elas agiriam? Qual seria a ação delas nesse momento para não deixar a criança se corromper? Porque às vezes fala assim, toma isso aqui, toma isso aqui, vai brincar e tal. E aí, já sem saber que está botando uma criança para se corromper, ou está subornando a criança para ela ficar calada. Agora, reverendo, o problema é o seguinte, a criança vai repetir em qualquer ambiente que ela esteja o comportamento que ela está acostumada. Então, se em casa ela sempre ganha no grito, não tem uma solução para ela num outro ambiente. Entendi. Ela vai dar aquela birra. Aliás, a birra vai ser até pior do que em casa. Porque, olha só, se a birra dela, se em casa ela está acostumada, que ela dá uma birra de 5 minutos e ganha o celular, por exemplo, né, ganha o que não era, que não era para dar, ela sabe o limite, ela entende o limite, mesmo que não tenha um relógio para contar, ela sabe que o limite é aquele. Entendi. Então, na rua, a birra vai ser maior. Ela vai além do que foi em casa. Entendi. Não adianta, em um ambiente inadequado. Se a criança está acostumada a ganhar aquilo no grito, você não vai conseguir e o grito dela vai ser maior ainda depois. Isso é o que a gente chama a psicologia comportamental chama de reforço positivo, porque é assim, se ela tem um comportamento inadequado e ela ganha o que ela quer, isso é um reforço positivo para ela. Com esse comportamento eu ganho aquilo. Então ela vai repetir esse comportamento quando ela quiser outra coisa, que mesmo que não possa, mas aquele comportamento deu certo, então vai dar certo de novo. Entendi. Então não tem jeito, desde o início tem que ser adequado. Tem que pôr limite. Tem que pôr limite. O que pode, pode. O que não pode, não pode. O que é brinquedo pode, o que não pode. E quem não quiser passar vergonha lá fora tem que cuidar em casa. Tem que cuidar em casa, porque senão ela não vai ter jeito lá fora. E é aquela questão da criança aprender os limites em tudo, até nas brincadeiras, né? Então a criança brincando livremente,
ela vai aprendendo que até certo limite ela pode, depois daquilo ela tem que alternar, porque já é do outro, com os irmãos. Então tem que Ela sempre ensinar. vai tentar quebrar os limites. Ela sempre vai tentar. A criança tem que aprender. Isso ninguém precisa ensinar, né, doutora Márcia? As crianças aprendem brincando. Por isso que é importante o brincar. Por isso que é importante não encher a agenda das crianças com inglês, balé, tantas atividades, que às vezes até a mãe acha que estou estimulando, vai ficar mais inteligente do que o outro. Então, a criança tem que brincar, desde pequenininha com os brinquedos, não comprar brinquedo demais, Sim. né? Não prometer o que não deve. Certo. Eu queria fazer uma pergunta, questão agora, para a senhora dar uma palavrinha a respeito para as mamães, por exemplo. Aquela mamãe que ela é protetora. Existe aquela mãe protetora demais. Existe aquela mãe professora, que só conversa ensinando, né? Não dá nem uma brecha para a criança brincar. Esse extremo estraga a criança, doutora Ana Márcia? Os extremos sempre são ruins, com certeza. Porque é uma mãe que protege demais, por exemplo, que é muito protetora. Então, ela não vai dar para essa criança, desde pequenininha, a possibilidade dela ir aprendendo com os erros, né? Dela se sentir frustração. A criança precisa sentir frustração também. Com isso, ela vai... Faz parte da formação. Faz parte da formação. Ela aprende a controlar os impulsos. Ela aprende que nem tudo ela pode, desde nenenzinho. A cada nível de desenvolvimento é diferente, cada um tem a sua complexidade, mas a mãe superprotetora pode criar crianças inseguras, as crianças podem crescer inseguras ou perfeccionistas e achar que não podem errar nunca. Isso pode gerar transtorno de ansiedade. Isso é um defeito horrível, pessoa perfeccionista. Isso é uma doença no meu modo de pensar. Com certeza. Às vezes a pessoa não permite o erro. Quer dizer, a gente tem um adágio popular que diz que a gente aprende com os erros, mas na verdade a gente aprende corrigindo os erros. Existe aquela mãe, por exemplo, liberal. E é um perigo muito grande, a senhora vai me dizer aqui, aquela mãe que fala assim, meus filhos nunca vão passar o que eu passei. Meus filhos nunca vão sofrer o que eu sofri, etc, etc. Isso cria uma liberalidade, ou seja, que estraga a criança às vezes. Pode ser? Pode acontecer? Pode, porque se ela acha que o filho dela é um reizinho, que não pode sofrer nenhum tipo de frustração, nem de raiva, nem de contrariedade, e nem pode passar necessidade de nada, né? Tem que ter o tênis que quer tem, a roupa que quer tem, o dinheiro que quer tem, enquanto até os coleguinhas... O celular de última geração que quer tem, os brinquedos eletrônicos. Quer dizer, não tem limite. Essa criança, ela pode ter transtornos no futuro. Imagina, quando ela crescer, ela vai lutar pelo quê? Ela tem tudo. Né? A senhora acha que isso estraga a criança? A senhora acha que existe isso? Existe muito disso. Existe muito disso. E às vezes a mãe, né, pensa, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Mas às vezes eu fico pensando, o que será que está motivando essa mãe a pensar assim, né? Porque... Nem sei se é amor verdadeiro, né? Porque a pessoa que ama é uma pessoa que sabe também que às vezes não pode invadir. Tem que deixar... O amor sem disciplina, ele acaba estragando. O amor de Jesus Cristo não era assim, Não né? era assim. Tem que ter ele disciplina. impunha disciplina. Mas eu vejo muitas vezes, às vezes a gente conversando com alguns pais, eles falam assim, olha, eu quero trabalhar, quero dar tudo de mim, para que meus filhos não passem o que eu passei. Isso tem que ter seu limite. É lógico que a gente puder fazer alguma coisa, mas eu penso que o amor... Jesus na cruz, ele juntou duas coisas, graça e justiça. Né? Eu acho que graça demais estraga, justiça demais mata. Então as duas coisas juntas fez com que houvesse um equilíbrio. Né? Eu quero te agradecer, nosso tempo aqui já terminado, quero te agradecer imensamente pelo seu retorno aqui no programa Tempo com Você. Eu penso que os nossos telespectadores, nós estamos chegando agora em Uberaba, em Uberlândia, em Palmas, no Tocantins e no mundo inteiro pela internet. E tem pessoas que entram em contato pelo WhatsApp aí, até dos Estados Unidos, do Japão, que acompanham o programa e que tem muita saudade. Da outra vez que nós estivemos juntos, eu me lembro de uma pessoa, de uma
uma jovem mãe no Japão que entrou em contato comigo e disse: nossa, eu gostaria tanto de conhecer a doutora Ana Márcia. Eu digo que você vir no Brasil, você vai poder conhecer, né? Não, tô às ordens, ela mora quero no Japão conhecê-la. e diz que aquela conversa nossa ajudou muito ela. Então, Que bom. eu fico feliz pelo programa estar chegando aí onde vocês estão e com uma figura tão maravilhosa aqui que é a doutora Ana Márcia. As suas considerações, deixando uma palavra aí para os nossos telespectadores, doutora Ana Márcia. Reverendo, estou sempre às ordens, é um prazer. Isso é um negócio só falar isso. Eu estou às ordens para qualquer dia, qualquer hora, porque é um imenso amor mesmo de estar aqui. Espero que cada vez que a gente se encontra eu possa ajudá-lo a repartir essa missão de cuidar, né, das crianças e das mamães, que a informação protege as famílias. Que bom. Vamos orar um pouquinho pelos nossos telespectadores. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos por estarmos juntos aqui no programa. Pedimos que o Senhor abençoe nossos telespectadores, as mamães que estão nos assistindo, que o Senhor dê sabedoria a elas para criar os seus filhos, essas que estão grávidas, que elas possam ter uma gestação abençoada e que ao nascer dessa criança o Senhor dê sabedoria, repreenda toda a depressão pós-parto, abençoando cada telespectador que nos assistiu, que a bênção esteja chegando em toda parte, por onde chega essa imagem e por onde chega a nossa voz. Em nome de Jesus, e que assim seja. Muito bem, estamos encerrando o programa Tempo com Você dessa semana, prometendo voltar com mais informações na semana que vem. Viva Cristo no seu coração e até o próximo programa, em nome de Jesus.